Olá, turma do quinto ano! Eu sou a professora Carla Lemos e vou ficar com vocês agora com as aulas de matemática, tá certo? Então, vamos lá. Veja só, vocês já ouviram falar no conteúdo de fração? É um conteúdo muito utilizado na nossa matemática e também no nosso dia a dia. Não é isso? Todos os dias nós utilizamos e usamos a fração e muitas vezes a gente nem se dá conta, tá certo? Então hoje eu trouxe para vocês aqui a representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significado e leitura da interpretação numérica, tá certo? Então, vem comigo, vamos lá. Definição. Os números fracionários são definidos como aqueles que representam uma ou mais partes do todo. Isto é, ao dividir um objeto em um determinado número de partes, cada conjunto dessas partes é um número fracionário. As pizzas grandes, por exemplo, geralmente estão divididas em 8 ou 10 partes. Então, pessoal, a gente pede aquela pizza, né, isso dia de domingo, e muitas vezes nem se dá conta e está usando ali a matemática, a parte de fração, tá? Então, eu trouxe aqui o exemplo de pizza, que é um dos exemplos mais usados, não é isso? Então, veja só. Quando a gente fala de fração, nós estamos falando de divisão. Vamos dividir por partes iguais, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma pizza, tá? Ó, essa minha pizza aqui, ela foi dividida em 4 partes iguais, tá certo? Então, quando a gente se fala o todo da pizza, quantas partes ela foi dividida, vai ficar aqui embaixo, ó. Tá vendo? E as partes que ainda tem, eu peguei uma parte dessa minha pizza, tá certo? Então, se eu peguei uma parte dessa minha pizza, eu peguei o quê? Eu peguei 1/4, ou seja, eu peguei um pedaço da pizza, tá certo? Então, eu peguei o quê? Eu peguei 1/4, tá certo? Esse 4 aqui, ele representa o todo, tá bem? Então, essa minha pizza foi dividida em 4 partes. Então, o total dela, que foi 4, ó, fica onde? Aqui embaixo, tá? E a parte que eu peguei, fica onde? Em cima, ok? Então, aqui eu sobrou quanto dessa minha pizza? Sobrou 3 partes. Sobrou 3 partes de quanto? Sobrou 3 partes de 4, tá ok? Então, vamos lá. Representação de números fracionários. A representação de um número fracionário é feita por meio de frações. Em uma fração, a parte do objeto dividido é colocada sobre o número total de partes, em que ele foi dividido com um traço no meio. Observe os exemplos. Uma parte de 10 de uma pizza é representada por frações da seguinte maneira: 1/10. Já a metade da pizza que foi dividida em 10 partes é representada por frações da seguinte maneira: 5/10. A denominação dos elementos de uma fração, o número que fica na parte de cima da fração é chamado de numerador e o número que fica na parte de baixo é chamado de denominador. Então, veja só, como eu tinha falado para vocês, não é isso? O número que está em cima e o número que está embaixo. Deixei para esse momento para mostrar a vocês que o número de cima, ele tem um nome e a parte de baixo também, tá? Então, o número que fica em cima, nós chamamos de numerador, tá? E o número que fica embaixo, que é o todo, nós chamamos de denominador, tá? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho 1/2, né? Que lemos 1/2, tá? Então, aqui eu tenho esse número 1, ele é chamado de quê? De numerador. E esse meu 2 aqui, ele é chamado de denominador, tá certo? Então, nós temos o numerador e o denominador. Lembrando mais uma vez para vocês o seguinte: o meu denominador, ele é a minha parte o quê? Toda, tá certo? Ou seja, quantas partes foi dividida. Naquele exemplo lá da pizza, quando eu trouxe para vocês, a minha pizza ela foi dividida em 4 partes. Não foi isso? Então, o 4 é o meu denominador, não foi? Eu peguei uma parte da pizza, ou seja, eu peguei uma fatia para mim. Então, eu peguei o quê? Eu peguei 1/4 da pizza, ou seja, eu peguei o número 1, ele está representado quem? O meu numerador, tá certo? Então, ó, 1 é o numerador que representa um número de partes que se consideram. 2 é o denominador que representa o número de partes geometricamente iguais, em que se considera dividida a unidade, ok?
Então, vê só. Aqui eu trouxe uma figura geométrica, um triângulo, tá bem? E esse meu triângulo aqui, ó, foi dividido em quantas partes? Esse meu triângulo aqui, ele foi dividido em duas partes iguais. Lembrando que toda vez que falar que foi dividido, tem que ser dividido em partes iguais, tá certo? Então, aqui, ó, só de observar, a gente percebe que esse triângulo aqui foi dividido bem certinho ao meio, não foi isso? Então, eu tenho quantas partes desse meu triângulo aqui? Eu tenho duas partes, não é isso? Uma, duas, tá certo? Essa parte que está riscada, vamos dizer que foi a parte que eu peguei para mim, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo o quê? Ó? 1/2 de 2. Ou seja, eu peguei uma parte, tá certo? De duas partes desse triângulo, eu peguei uma parte para mim, tá certo? Ok? Então, ó, uma parte que eu peguei e de 2. Esse 2 aqui, que é o meu denominador, significa o quê? Porque eu dividi o meu triângulo em duas partes iguais, tá certo? Então, quando a gente se fala de fração, o número de cima e o número de baixo. Como é que eu chamo eles? Numerador e o meu denominador, tá ok? Eu vou dividir. Se eu vou dividir, eu vou ter que dividir em partes iguais, ok? Certinho? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 1 e 2, né? Isso que é o número fracionário, tá certo? Porque ele está em forma de fração, ok? Ó, essa representação dá-se o nome de fração. Aqui eu tenho, ó, o numerador, tenho o denominador e esse tracinho que fica aqui, ó, nós chamamos de traço da fração, tá certo? E aqui eu trouxe mais algumas figuras divididas para a gente fechar bem esse conteúdo, tá? Então, aqui eu trouxe o seguinte, ó, observe as figuras representadas que diz que a fração representa a parte pintada, sabendo que cada uma delas está dividida em partes geometricamente iguais, né? Mais uma vez, ó, dizendo aqui a vocês o seguinte, toda vez que eu falar de fração, vai ser repartido, tem que ser repartido em partes o quê? Iguais, tá certo? Então, nessa minha primeira figura aqui, eu tenho um quadrado. E esse meu quadrado aqui, ele foi dividido em quantas partes? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Esse meu quadrado foi dividido em 4 partes iguais, certo? E essas partes que foram repartidas aqui em partes iguais, o meu todo, ele vai ser o quê? O meu numerador ou o meu denominador? O meu denominador, né? Isso, o meu todo. Quantas partes essa minha figura foi dividida? Em 4 partes. Então, está aqui, ó, número 4. Essa parte pintada é a parte, vamos dizer, que eu peguei para mim, tá bom? Então, tem quantas partes pintadas? Uma, não é isso? Está aqui pintado de amarelo, ó. Então, eu tenho o quê? 1/4. Se eu tivesse pego duas partes dessa figura, ia ser como? 2/4, tá certo? Se eu tivesse pego 3 partes, como era que ia ficar? 3/4. E se eu tivesse pego todas as partes para mim, ia ficar como 4 partes de 4, ok? Certinho? Pronto. Aqui eu tenho outro quadrado, tá certo? Só que esse meu quadrado agora foi dividido por mais partes, tá? Vê só. Foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, não é isso? Então, aqui, ó, o meu denominador quem? 6. Tá vendo? O que a gente pode observar é o seguinte. Essa minha figura é igual a essa, não é? Veja só, e foi repartido de maneiras diferentes. Mas o que nós podemos observar é que todas as maneiras ele foi repartido o quê? Em partes iguais. Tá bem? Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o meu todo, ó, quantas partes ele foi repartido? Em 6. Quantas partes dessa eu peguei para mim? Vamos contar as partes que estão pintadas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessa parte que está pintada, eu peguei 5 partes para mim, né? Vamos supor que seja um chocolate. E esse chocolate, essa barra de chocolate eu reparti em 6 pedaços iguais e peguei 5 para mim, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo na sala de aula, quando a gente tá junto, que eu digo o seguinte, né? Às vezes a nossa mãe vai no comércio e traz aquela barra de chocolate pra gente, vai assim, você vai ter que dividir com o seu irmão, né? Acho que vocês já escutaram isso.
Então, você faz de tudo para dividir bem certinho, né? Nem para o seu irmão ficar com chocolate a mais e você não ficar com chocolate de menos, né? Aí, nós já estamos usando a fração. Aquele bolo de chocolate também, né, que a mamãe faz, dia de sábado, a vovó. E quando a gente vai repartir o bolo, a gente parte em fatias iguais, ou seja, já estamos usando a fração. E quando chega mais gente em casa, chegou uma visita, dia de domingo, e o bolo tá lá, chegou muita gente, vamos fazer o quê? Ó, vamos dividir em partes iguais para dar para todo mundo, não é isso? Então, nós estamos usando a fração no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta, tá? Olha, outro exemplo aqui, eu tenho um conjunto de triângulos, né? Ó, eu tenho aqui, ó, vários triângulos. O que nós podemos observar é que esses triângulos são todos do mesmo tamanho, né? Esses estão agrupados, ou seja, estão bem juntinhos. Então, vamos aqui. Vamos contar quanto nós temos ao todo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bem? Eu tenho 9 triângulos, tá? Desses 9 triângulos, eu peguei quantos triângulos para mim? São os que estão pintados, né? Estão aqui de verde, ó. Eu peguei quantos? 1, 2. O meu denominador é quem? O meu todo. Eu tenho quanto? Tenho 9. Eu peguei quantos para mim? 2. Então, eu tenho 2 nonos. Tá certo, pessoal? E aí? Fácil, né? Só prestar atenção que a gente vai aprender tudo, tá? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui agora eu vou ensinar vocês a leitura de frações, tá bem? Como nós vamos ler as frações. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 1 e tenho 2, não é isso? Então, como é que se lê? 1/2, tá bem? Eu tenho 1 sobre 3. Como é que se lê? 1/3. Eu tenho 3 e 4, não é isso? Como é que se lê? Lê-se 3/4. Eu tenho 12 sobre 5. Como é que se lê essa fração? 12/5. Tá certo? Eu tenho 5 sobre 6. Como é que se lê? 5/6. Eu tenho 2 sobre 7. Como é que se lê? 2/7. Eu tenho 7 sobre 8. Como é que se lê? 7/8. 21 sobre 9, como é que se lê essa fração? 21 nonos. Eu tenho 3 sobre 10, como é que se lê? 3/10. 4 sobre 11, como é que se lê? 4/11. Tá certo, pessoal? E aí anotem tudo bem direitinho no caderno de vocês, para vocês não esquecer como é que a gente tem que ler cada tipo de fração. Tá certo? Ok? Pronto. Além da representação, né, isso nós temos a representação de forma na reta numérica, tá certo? Nessa reta numérica, vocês vão estudar mais na frente, na nossa reta numérica nós temos o seguinte. Essa reta numérica ela é dividida ao meio, ok? E no lado direito são os números positivos, do lado esquerdo nós temos os números negativos, tá? Mas vocês vão estudar mais na frente. Mas aqui já é uma noção da nossa reta numérica. Vê só. Aqui eu tenho a minha reta numérica, ó, vamos supor que aqui é uma barra, tá certo? E essa minha barra, ela foi recortada em quantas partes? Vamos contar aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Essa minha barra, ela foi recortada em 10 partes iguais, ok? Dessas minhas 10 partes que ela foi recortada, eu peguei quantas partes? Essas partezinhas que estão pintadas, tá certo? Então, vamos ver. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu tenho 5 de quanto? Eu tenho 5 de 10, ok? Então, aqui eu tenho 5 sobre 10. Toda resposta final, quando ela é dada em fração, tá certo? Nós temos que dividir ou simplificar, tá bem? Nós temos que dividir quando for divisível o numerador pelo denominador, ok? Ou simplificar se eles tiverem divisores em comum, tanto o numerador como o denominador, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho 5 sobre 10, tá? Não dá para dividir 5 não dá para dividir por 10. Mas, só de observar, nós vemos que ele tem divisores em comum. O 5 e o 10, tá? Eles têm divisores em comum.
ok? Quem é esse divisor? O 5, ele é um número primo, né? O 5 é um número primo. O que é um número primo? Um número primo é aquele número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Pronto. Número 1 e por ele mesmo. Ou seja, se o 5 é um número primo, então ele é divisível apenas por 1 e por 5, que é ele mesmo, tá certo? E o 10 não é um número primo porque tem mais de 2 divisores, né? Mas ele tem um divisor em comum com o 5, que é o 5, né? Então, lembrando que toda vez que você for simplificar o número que dividiu de cima, tem que dividir o de baixo, ok? Ou seja, o número que dividiu o numerador, ele tem que dividir o denominador, tá certo? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu dividi 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. Então, eu encontrei 1 meio, tá certo? Que o meio já diz, né? 1 meio, ou seja, 1 sobre 2 quer dizer o quê? Meio. Que meio representa por quanto? Por 0,5, tá? Professora, eu não entendi quando a senhora disse que 1 sobre 2 é 0,5. Outra coisa. Toda fração, ela é uma divisão, tá certo? E se eu dividir 1 dividido por 2, eu vou encontrar 0,5, ou seja, eu vou encontrar o meio, ok? O meio, a metade, ok? Então, eu tenho o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho essa minha reta numérica, tá? Começando pelo número 0, tá ok? Como se fosse uma régua. Você tem uma régua normal. E nessa sua régua, você tem o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Nessa régua, você vai ter que encontrar todos os números, tá certo? Só que aqui eu vou dar só apenas alguns números para você colocar e a gente encontrar eles bem certinho na régua, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 0 e tenho 1, os números inteiros aqui, ó, 0 e 1. Antes de chegar no 1 aqui, ele tem um meio, não tem? O 0, depois do 0 já vai chegar no 1? Não. Tem o 0, tem o 0,1, tem o 0,2, tem o 0,3, tem o 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. Chegou no 1, tá? Chegou no número 10. Então, nós temos todos esses números para a gente poder chegar no número 1, tá? Que é o 1 sobre 2. E 1 sobre 2 representa quem? 0,5, o meio. Então, ele está mais ou menos aqui, ó. Por isso, eu tenho 0, 1 meio, cheguei aonde? No 1. E quando a gente chega no número 1, para chegar no 2, nós também temos, ó, 1,1, 1,2, 1,3 e assim por diante, tá? Então, por isso eu deixei aqui, ó, 0, 1 meio, não é isso? Que 1 meio, 1 sobre 2, eles é igual a quanto? A 0,5, tá certo? Ó, e aqui eu tenho, ó, 1 meio, que é o 2, tá certo? 3 sobre 2, tá? Professora, não entendi esse 3 sobre 2. Se você dividir o 3 sobre 2, você vai encontrar quem? 1 meio. Esse 1 meio aqui, ele está em forma, número decimal, mas ele na forma de fração, ele é quem? Ele é 3 sobre 2. Tá ok? E depois aqui eu encontrei o meu número 2, número inteiro. Para eu chegar, mais na frente chegar aqui no 2,5. Tá vendo? Eu tenho aqui 2,5. Então, até nesse espaço aqui, ó, até para chegar aqui, eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. E quem é o 2,5 na forma de fração? 5 sobre 2. Se eu dividir 5 dividido para 2, eu vou encontrar quem? 2,5, tá certo? Ou seja, 2,5. Ok, pessoal? Certinho? Observe o desenho a seguir e responda, ok? Então, para a gente fechar essa nossa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer juntos, ok? Então, eu trouxe esse círculo, tá? Se eu perguntar para vocês agora aqui para a gente fazer juntinho, você vai respondendo aí, tá? Então, fica ligadinho. Esse meu círculo, ele foi dividido em quantas partes iguais, certo? E qual foi a parte que eu peguei? Qual parte eu peguei para mim? Tá? Então, vamos ver, ó, esse meu círculo ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é isso? Eu pergunto a vocês, esse 8, ele vai ser o meu numerador ou vai ser o meu denominador, tá? Esse meu 8, ele vai ser o quê? O meu denominador, não é isso?
Muito bem para você aí que está aí em casa aí gritando para tia Carla escutar daqui. Ó, e quantas partes eu peguei? Vamos ver? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, eu peguei 3 partes de quem? De 8, não é isso? 3 oitavos, ok? Complete o quadro a seguir como se pede, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura aqui com vocês e vocês depois vão terminando aí, tá certo? Ó, eu tenho o seguinte, aqui eu tenho o desenho, o denominador, o numerador, a fração e a leitura e o número decimal, ok? Então, você vai fazer o seguinte, preste atenção. O denominador, então aqui você vai colocar apenas quem é o denominador, tá? Como é que seria? Nessa minha primeira figura aqui, eu tenho esse círculo. Esse círculo está dividido em quantas partes? Esse meu círculo está dividido em 2 partes, não é isso? Então, esse número 2 vai ser quem? O meu numerador ou o meu denominador? Nós já aprendemos que vai ser quem? O meu denominador, não é isso? Então, aqui você vai colocar quem? O 2, tá bom? Desse meu círculo aqui, eu peguei quantas partes, tá? A parte que está pintada. Então, tem quantas partes pintadas nesse meu círculo? 1, não é isso? Então, vai ser quem? O meu numerador vai ser quem? O número 1, tá? A fração. Agora, você vai colocar em forma de fração. Nós já sabemos que o número de cima é o numerador e o número de baixo é o meu denominador. Então, eu vou ter 1 sobre 2, não é isso? 1 meio. Aí, você vai colocar aqui, ó, 1 sobre 2. E a leitura, como é que se lê? Lembra que a gente aprendeu há pouco tempo como é que se lê as frações? Aí você vai escrever aqui, ó, 1 meio, não é isso? E o número decimal. Professora, eu não entendi direito como foi o número decimal. O número decimal é aquele número que é acompanhado por vírgula, tá certo? Que eu disse a vocês que no final da fração você divide. Lembra que a gente dividiu 1 sobre 2, o numerador pelo denominador, que foi igual a quanto? A 0,5. Tá certo? Então, se eu dividir 1 dividido por 2, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar 0,5. Esse número acompanhado por vírgula, nós chamamos ele de número decimais, tá certo? Então, ó, depois aqui vocês vão terminar, vão fazer aí no caderninho de vocês, anotar tudo, tá bem? Ó, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta figura. Contar direitinho e responder tudo bem certinho, tá ok? E tchauzinho, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem com Deus e até a próxima.